Pastor, já entrando no assunto principal nosso, o que o senhor pode fazer um apontamento para a gente sobre o chamado de Abraão? Abraão, ele viveu aí 432 anos antes de Moisés, e ele teve lá um chamado de Deus. E esse chamado foi onde ele criou, digamos, dele ser o povo hebreu, digamos assim, né? O povo de Israel atualmente agora. E o que o senhor acha sobre o chamado dele? O senhor tem isso para passar para as pessoas que estão nos vendo agora sobre a importância do chamado de Abraão? É interessante, pastor, porque quando nós falamos de Abraão, nós falamos praticamente do recomeço de tudo. Eu digo recomeço porque Deus tinha um plano, né, através de Adão e de Eva, mas uma vez que o pecado entra na história da humanidade, esse plano não é frustrado, ele só é protelado por um tempo. E aí, muitos anos depois, a Bíblia diz que Deus encontra um homem que está ali, né, na terra Ur, na terra dos caldeus, uma região onde adoração né, a muitos deuses era comum. Segundo os estudiosos, o pai de Abrão, né, antes de se tornar Abraão, Terá ou Tera, era um feitor de deuses, né, era um fabricante de deuses, e sobrevivia disso. E nesse contexto, dessa situação toda, Deus faz o quê? Deus chama um dos seus filhos, Deus chama Abrão, né? E Abraão ouve o chamado de Deus, Abraão entende o chamado de Deus. Abraão não conhecia Deus, ele conhecia muitos deuses, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele reconhece que esse Deus é diferente dos demais deuses dos quais ele estava acostumado ali a lidar, a conviver no dia a dia, dentro de casa, ou talvez no local de trabalho. E é interessante que quando nós lemos Gênesis capítulo 12, e Deus se revela a Abraão, né? Deus fala com Abraão, Deus dá uma ordem específica para que ele saia da sua casa, da sua parentela, saia da sua terra e vai para a terra que Deus vai mostrar para ele. Ali começa a caminhada de fé de Abraão, até se tornar Abraão. Então, um dos apontamentos que eu acho mais extraordinário de Abraão é que no meio de um relacionamento, se eu posso dizer assim, de convivência, melhor dizendo, com muitos deuses, ele soube discernir a voz do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Então, eu acho que aqui começa todo o desenrolar dessa história extraordinária. Quando um homem, quando uma mulher consegue discernir a voz de Deus e atende e obedece, eu acredito que essa pessoa começa a construir uma trajetória diferente, talvez, de que seus pais viveram, de que seus antepassados viveram. Eu acho que a grande chave, né, que abre, que descortina essa caminhada de Abraão até se tornar Abraão e se tornar o nosso pai na fé, uma referência para nós, né, de obediência, de comprometimento com Deus, começa aí, em discernir o Deus verdadeiro, ouvi-lo e ter a disposição de ouvi-lo, pastor. Aproveitando já, você que está nos vendo aí, deixa uma mensagem para a gente, um ok seu aí ao vivo, aí já nos ajuda aí e faz com que o Facebook venha entregar o nosso conteúdo ao vivo. Voltando aqui à questão de Abraão. Abraão, ele é chamado de pai da fé, né? E Jesus, o autor da fé. Outra coisa que eu acho muito interessante também de Abraão é que ele sai da terra de Uz, e vai para uma terra distante. Deus não falou qual seria a terra, falou que queria mostrar um lugar para ele, e ele creu nisso. E o que o senhor acha, na verdade, de muitas pessoas que, às vezes, Deus fala com elas, Deus abre o entendimento delas, mas elas têm uma dificuldade muito grande ali de crer, de aceitar o que Deus lhe fala. Só acho que as pessoas de hoje, elas têm uma dificuldade maior. As pessoas, o povo mais antigo, digamos aí, os nossos ancestrais, tinham uma facilidade maior de entender o poder de Deus? Na verdade, eu acredito numa coisa. Em todos os tempos, sempre houve pessoas que não entenderam, não compreenderam, não obedeceram o chamado de Deus. A nossa geração, eu acho que ela é um pouco mais, como é que eu poderia dizer? Ela é um pouco mais endurecida, ou ela é um pouco mais movida por aquilo que vê, por aquilo que toca, né? E aí é que entra o grande problema, porque andar com Deus é viver pela fé, né? Ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, isso é construído a partir da fé. E nós vivemos em uma geração, pelo menos é a minha opinião, onde se vive uma grande crise de fé.
Ou seja, nessa era da tecnologia, nessa era onde tudo é muito rápido, tudo é muito palpável, né? Então, eu acredito que as pessoas têm vivido aí uma grande crise de fé. E eu acredito que as pessoas mais antigas, elas tinham uma facilidade, primeiro, de ouvir a voz de Deus, né? Elas tinham uma sabedoria talvez maior para discernir a voz de Deus, e elas tinham uma rapidez, né, para atender a voz de Deus. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, vou fazer aqui como se fosse um parêntese no tema, mas tem a ver, por exemplo, vou falar da nossa realidade, da minha e da realidade do senhor. Por exemplo, quando eu fui para a igreja, e eu vi o meu pastor pregando, sendo usado por Deus para libertar as pessoas, para expulsar os demônios, pregando o evangelho, brotou no meu coração o desejo de fazer a obra de Deus. Nem era a pretensão de ser pastor, mas a pretensão de ser relevante, de ajudar as pessoas. E o que eu fiz? Eu me coloquei à disposição. Logo que eu me coloquei à disposição, meu pastor já me enviou, né? E foi literalmente aquilo que Jesus falou. Eu fui como ovelha por meio dos lobos, porque eu não tinha experiência. Mas que coisa maravilhosa foi o que eu vivi. Por quê? Porque se eu tivesse analisado os prós e os contras, a capacitação que eu tinha na época, que era mínima ou quase nenhuma, eu não teria ido. Então, a nossa geração, ela faz muito essa análise. O nível de preparação que tem, os recursos que tem, e isso acaba sendo o quê? Um fator de impedimento. Por quê? Porque se nós olhássemos lá atrás, né? O que nós fizemos, né? O que Deus nos usou para fazer foi exatamente pela fé, pela ousadia. Acho que tinha cortado aqui o microfone. Foi pela ousadia, pelo desejo. Eu quero ir, eu quero fazer, né? Assim, uma coisa meia louca, porque quem olha para Abraão, olha só, Abraão ele mora numa cidade, ele tem um pai que é próspero, é rico, ele tem uma estabilidade, Deus chama ele deixa tudo para trás. E ele vai para uma terra que ele não sabe aonde é. Ora, eu já vivi essa experiência. O senhor também já viveu essa experiência? Já, pega a mala e vai. Só para o senhor ter noção, eu lembro que eu tive uma experiência que eu estava no estado do Espírito Santo, na cidade de Colatina, e lá era uma igreja, assim, a cidade muito grande, a igreja tinha uma estrutura muito boa, e a minha liderança me ligou e falou assim, você tem passaporte? Eu falei, eu não tenho passaporte, então tire o seu passaporte. Fui lá, tirei meu passaporte, falei, mas para que será passaporte? Daqui a pouco ela falou assim, chegaram para mim e falou assim, arruma as suas malas que você está indo para o México. Eu brinco sempre, eu falo que eu era muito bom de espanhol, meu espanhol era pero que sim, pero que não. Só isso, e eu fui. E senhor imagina... igual o meu, pero que sim, pero que não. Aí que acontece, mas é interessante o quê? Que, assim como Abraão, a nossa geração era uma geração que se lançava. Era uma geração que acreditava que tudo ia dar certo. A geração atual ela é pessimista, ela acha que tudo vai dar errado. Então, o que mais me... É verdade. Pode ver, hoje, o senhor vai para qualquer área, mídia, os cursos de faculdade, parece que está sendo uma escola de pessimismo. Entendeu? Uma construção. E nós viemos de outra geração. Aquela geração não vai porque vai dar certo. Não, mas não, meu filho, não trabalha com o não você já tem, vai atrás do sim. É aquela coisa. Então, eu creio que Abraão, ele nos ensina muito nesse nível de ter facilidade para ouvir, facilidade para obedecer e facilidade para viver aquilo que os outros não viveram. Abraão só é quem ele é na história porque ele teve coragem de fazer o que ele fez.